Bom demais, pessoal. Começando mais um podcast aqui em família, aqui em casa. Podcast 110. Hoje a gente vai falar sobre marketing de influência e temos um convidado especial aí que tem muito know-how para compartilhar conosco. Na mesa aqui a gente está com o Leandro. Leandro tem várias passagens aí no mundo do marketing, né? Mas é fundador da Celi também, que é uma empresa focada em marketing de influência, né? Eu vou passar a palavra pro Leandro, mas queria também passar também pro Bruninho um pouquinho antes. E aí, galera, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Como Fazer Podcast. Confesso que estou muito animado aqui pelo papo de hoje. Marketing de influência, a gente vai aprender um pouco aí com o Leandro Bravo, um pouco mais sobre esse universo. E do meu lado aqui, Rodrigão. Rodrigão também, que é um cara do marketing que está ajudando nós aqui a dar um apoio, né? Pô, Extrair o eu melhor arrumei do uma nosso brechinha convidado. aqui, né? Não podia perder a oportunidade de conversar um pouco com o Leandro, aprender um pouquinho. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Leandro, Leandro, que uma seja salva de muito palmas pro bem-vindo. Leandro. Valeu. Bom, vamos que vamos, Leandrão. Conta para nós aí quem é você, o que é a Celi, da onde você veio para esse marketing, qual a sua caminhada até chegar ao marketing. Já tem uns anos, né? Dá pra gravar bastante Só tempo. 30, né? É. Só 30 anos de Gente, caminhada. obrigado pelo convite. Acho que qualquer lugar pra gente conversar e né, de alguma forma ajudar pessoas. Muito legal a ideia do podcast de vocês. Então, Boa, obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo projeto e muito sucesso para vocês. Boa. Cara, eu estou há muito tempo trabalhando que eu chamo de marketing digital, mas que não é bem o marketing digital como é conhecido hoje, né? Ele foi se transformando, mas é muito... Eu entrei no marketing digital, eu tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos, então vai fazer 30 anos que eu estou dentro desse lugar. Minha primeira empresa que eu criei, essa minha primeira agência de marketing digital, eu precisava explicar o que era internet para os clientes ainda. E era um lugar que, por exemplo, o site da Coca-Cola era uma página cinza com o endereço da fábrica, né? Então era um lugar muito que faltava, que não tinha conhecimento, né? A gente brinca que era mato, que era mesmo, não tinha, as empresas não estavam fazendo. Ainda estava naquela discussão de que as pessoas compravam domínio de grandes empresas para poder vender para as grandes empresas e ganhar um dinheiro, né? Era nesse nível, né? E que, obviamente, que depois começaram a ver que isso, né, não podia fazer. Então, eu trabalho com isso há muito tempo e dentro do mercado de influência no geral, eu também estou há bastante tempo, né? Só com a Celi, que antes se chamava Celebrities, nós fomos, já são 8 anos, né? Nós somos uma das primeiras empresas que trabalham com marketing de influência do Brasil. E antes de eu criar, eu já trabalhava com influência em agências no geral. Então, quando na verdade influência nem era esse nome, né? Naquela época a gente chamava de twitteiros, porque nem tinha Instagram. Eu lembro que o nome... Blogueiro, né? Era blogueiro depois, sabe? Então, o nosso nome, Celebrities, o primeiro... a gente brincou com o YT, que era do YouTube, porque não tinha Instagram, não tinha nada, e aí a gente botou no meio da palavra, e aí obviamente que foi uma ideia muito ruim, porque acabava que as pessoas tentavam buscar a gente no Google e só vinha celebrities, né? Tipo, você tá querendo dizer que é celebridade, e aí só vinha resultado de celebridades, e que a gente acabou entendendo que precisava mudar o nome. Então, sim, eu tô há bastante tempo nesse lugar, vi muita coisa acontecer e ainda assim, mesmo depois de muito tempo, é um mercado que eu gosto muito por conta de tudo aquilo que ele proporciona, né? De ser um lugar democrático, de poder fazer com que pessoas se transformem, de a gente conseguir utilizar de uma forma bacana essa influência das pessoas. Então, no geral, espero contribuir muito aqui para o que vocês precisarem, porque é um mercado que eu gosto muito de estar. Eu imagino, né, Bruno, que todos nós somos influenciados, né? E o marketing de influência, ele deve ter ganhado uma camada a mais, assim, de pessoas envolvidas com a chegada da internet, né? Porque antes acho que a gente era influenciado pelo ator da Globo, sei lá, por uma propaganda de TV, então o ator lá falava o que era legal, o que não era. Hoje o marketing de influência, ele acaba encostando em qualquer pessoa que está escutando aqui, qualquer pessoa que está conosco aqui no estúdio, porque você estava explicando um pouquinho disso para nós, né? Então, explica para nós assim, o que é o marketing de influência no geral, o tamanho dele, o mercado dele. Cara, eu vou falar um pouco sobre o mercado, depois entro um pouco no que você trouxe. Assim, quando a gente fala de marketing de influência
é um braço dentro do que a gente está chamando hoje de creator economy, né? Que é a economia dos criadores, da criação, qualquer coisa nesse sentido. Que é um lugar onde a gente está falando de pessoas que já têm, né, suas redes e que se desenvolvem dentro das redes e que criam conteúdos para as redes e que, por conta dessa criação desse conteúdo, elas têm influência dentro daquele perfil de público, né? Então, quando a gente fala de creator economy ou até marca de influência, dos dois, a gente está falando de um mercado que não para de crescer desde que foi lançado e cresce muito. Um dos dados que eu coloco numa das aulas que eu dou é que nos últimos 4 anos foram mais de 500% de crescimento. Não existe, são pouquíssimos os mercados que crescem com esse tamanho, isso no geral, não só dentro da área do marketing ou dentro da área da publicidade, né? E aí, quando a gente fala dessa diferença do que era antigamente do que é hoje, sim, a internet, o que ela trouxe foi um lugar onde ela democratizou esse acesso dessas pessoas e de como que a gente mudou a forma que a gente se influencia, como você trouxe. Porque antes, a gente tinha muito esse lugar daquilo que era colocado imposto pra gente, né? Daquilo que a televisão, daquilo que os canais eram menores, né? As celebridades faziam, e aí você se via ali muito num lugar de onde eu gostaria de estar, quem eu gostaria de ser. Nunca era, ou quase nunca era, uma coisa do tipo, nossa, essa pessoa é tipo eu. O que a internet trouxe e o que os creators e os influenciadores são, a gente segue nesses dois caminhos hoje na internet. Você segue aquela pessoa que você acredita que tá tipo você, que você se identifica com ele. Então, por que o Whindersson Nunes é o fenômeno que ele é? Né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra num evento de marketing digital, então era só agências que trabalhavam, e eu mostrei o logotipo do Porta dos Fundos, naquela época, isso era um evento em São Paulo, e eu perguntei assim, quem é que conhece, sem eu falar qual é o nome, o canal do YouTube dessa marca aqui? E aí botei só o logotipo, 90% levantou a mão. Isso eu estou falando há muito tempo atrás, tá? Então tinha gente que não conhecia a Porta dos Fundos, mesmo dentro da área do marketing digital. Quando eu botei a foto do Whindersson, 2 pessoas levantaram a mão, num público, sei lá, de centenas de pessoas. E naquela época que eu mostrei o Whindersson, ele já tinha 4 milhões de seguidores. Mas quem eram os 4 milhões de seguidores do Whindersson naquela época? Eram as pessoas que se identificavam com ele no Nordeste. Então ele começou a se tornar muito grande no Nordeste para depois ir para o Brasil. Coisa que era o contrário, né? Era o cara que estava na novela, né, a atriz, o ator ou o cantor, eles já estavam na mídia e já era para o Brasil todo. Então as pessoas se identificavam com o Whindersson, com aquele cara que é engraçado, que é pobre e que fala igual a mim. E aí ele ganhou 4 milhões de seguidores por causa disso. Então, a influência está muito ligada naquilo que você se vê naquela pessoa. Que você, por exemplo, eu sigo muitas pessoas que eu acredito que tem tudo a ver com o que eu sou. Então, Casimiro, por exemplo, que é um cara que eu sigo e sigo muito tempo. Né? Eu me identifico muito com ele. Né? Um cara gordo, eu sou gordo, eu fiz operação, então acabei, né, não sou mais tão gordo como eu era antes. Eu uso óculos, eu sou carioca, ele é vascaíno, eu sou flamenguista, então quando o Vasco perdia, eu queria ver ele puto. Posso falar a palavra? Claro, opa, deve. Eu queria ver ele puto com o Vasco, porque ele né, quando o Vasco perdia, ele massacrava o Vasco, eu ficava feliz de ver o vascaíno de uma certa maneira puto. E, cara, quase tudo que ele consome ali, ele consome vídeos de comida, ele consome vídeos de humor, então tudo tem a ver com o que eu sou. E aí, mas eu também sigo uma pessoa, sei lá, um grande empresário, um grande empreendedor que tem a ver com os meus princípios, mas que é algo que eu gostaria, talvez, de aprender e a ser uma pessoa tipo ele. Então, hoje a internet trouxe essa democratização do acesso ao que você pode ser e do acesso daquilo que você já é. Diferente que era na televisão, que era uma coisa muito aspiracional. Tipo, aquela atriz maravilhosa que não sou eu, mas que eu acho ela linda e que eu gostaria de ser, entendeu? Sim. Que eu acho que também vem muito do... esse comportamento de a gente levar para as telas, independente de qual seja, a realidade de cada um, essa representatividade,
a democratização da produção de conteúdo, ela fez com que a pirâmide invertesse em termos de comunicação. Então, hoje você pega, tipo, a televisão, ela tá numa queda ladeira abaixo, né, em termos de consumo e tal. Claro que ela sempre vai ter o mainstream ali, mas você vê que, tipo, os nichos, quem fala direto e quem tá conversando direto com o seu público, que tem uma interação mais, um termo antigo, 2.0, vamos dizer assim, né, que tem volta, não é só um top-down, tá ganhando mais espaço. Então, e hoje acho que também tem um comportamento da gente ter mais uma presença digital, né? Antes a gente só ia consumir alguma coisa e voltava. Agora a gente vive já não existe mais o online e offline, né? Tem o on-life ali. Então, assim, você vai comprar alguma coisa na loja, você vê no site para ver se o preço está bacana, enfim. Então, acaba se mesclando muito esse tipo de conteúdo, né? E eu acho que a tendência é cada vez maior, né? De você consumir conteúdos que fazem, que conversam mais com você, né? Ó, a gente faz 8 anos que a gente criou a empresa, né? A gente, quando entrou nesse mercado, a gente desenvolveu uma plataforma que a gente conseguia trazer quase todo mundo que estava no YouTube, etc., descobrir muitos canais brasileiros para a gente poder oferecer para empresas investirem. Porque naquela época era muito focado em alguns poucos nomes para poder fazer campanha. E eu lembro, e aí falando um pouco dessa separação, televisão, digital, que tipo de conteúdo é consumido ou que tipo de conteúdo a gente tinha que consumir, porque era o que a TV escolhia para a gente. E com a chegada do digital, o que a gente podia fazer, que era escolher o próprio conteúdo. Eu lembro que eu entrava na nossa plataforma e eu ficava buscando canais muito diferentes de tipo de conteúdo que eu nunca tinha pensado em ver. E eu lembro que eu tinha encontrado, por exemplo, um canal brasileiro, isso eu estou falando de 8 anos, que o cara fazia review de trator, ou seja, do agro, né? Então, pensa 8 anos, o que o cara fazia? Ele pegava o trator, ele mostrava a velocidade que o braço descia, como que era a força de puxar. Um canal do YouTube falando sobre isso. Olha que coisa completamente diferente daquilo que a televisão colocava pra gente assistir. Tinha um canal que era exclusivo de uma menina que ela só falava de patins. Só falava de patins, nada mais, não mostrava nem a vida dela, não fazia nada. Então ela falava de tipo de rolamento, de tipo de patins, de como que é a chave. Então, eu estou falando de 8 anos, que parece pouco, mas não é. Dentro da construção de conteúdo que a gente está falando, há 8 anos não existia o Instagram. Então, e esse tipo de possibilidade que a internet trouxe mudou diversas coisas que a gente possui hoje. Mudou a forma como a gente lida com compras, como a gente lida com pessoas, como que a gente lida com conteúdo, como que a gente lida com aprendizado, como a gente lida com tudo, como que a gente faz negócios, como que a gente se conecta com outras pessoas no mundo. Como a gente trabalha, tudo. Como a gente consome música, como a gente consome vídeo, né? Então, a internet, eu falo muito que ela potencializou tudo aquilo que a gente tinha. Então, a gente já tinha essa necessidade de consumir esse tipo de coisa, mas a gente não tinha possibilidade, e agora a internet trouxe e ela potencializou isso pra gente. E aí, quando a gente fala no mercado de creator, de criação de conteúdo, isso foi para um lugar absurdo. Boa. Uma coisa que eu acho interessante é que acabou tendo, a gente que é do interior, acaba tendo vários influenciadores de cada cidade, né? Eu achei isso interessante, porque isso nunca ia acontecer se não existissem as plataformas que existem hoje. Né? E aí o cara acaba sendo um influenciador ali regional, e acaba tendo vários influenciadores regional. Ou, de repente, aí num público maior, um influenciador de, sei lá, só de alimentação, só de restaurante e tal. Isso eu acho super legal. Dentro do marketing de influência, dentro do olhar do criador, do influenciador, é muito maior ainda essa relação, não é da cidade. Por exemplo, tem criadores de conteúdo que são famosos no bairro. Tem criadores de conteúdo que são famosos na comunidade dele. E que isso, para sair dessa bolha, pode sair, mas se não sair, tá tudo bem também, porque ele ali dentro da comunidade, ele tá fazendo aquele conteúdo para aquelas pessoas consumirem, né? Eu lembro que tem
o René Silva, que é um cara que saiu da bolha, mas ele começou, o nome dele, né, do projeto dele era Voz da Comunidade, que ele criou um grupo de pessoas para comunicar dentro das redes sociais o que estava acontecendo ali na comunidade. Se estava acontecendo algum problema, se estava tipo tendo, sei lá, uma invasão, ou se estourou alguma coisa, e a comunidade consumia o conteúdo dele. E aí, quando aconteceu alguma coisa, não lembro exatamente quando foi a virada, ele saiu da bolha. Por quê? Porque aí aconteceu alguma coisa na comunidade que ele lá dentro estava comunicando coisas que o jornalismo não conseguia entrar na comunidade para poder falar. Então, começou a se pegar o conteúdo dele para poder levar para a televisão, para falar daquela pessoa, e aí saiu daquela bolha, entendeu? Então, quando a gente fala de criação de conteúdos, o que as pessoas podem... ele vai num nicho, num nível que às vezes eu nem sei, por exemplo. Né? Boa. E olhando para esse mercado de influência, hoje a gente vê que muitas marcas estão utilizando influenciadores para ser à frente de algum produto ou da marca, né? Influenciar outras pessoas através disso. E dá uma dica aí para a galera que tem um negócio, como que ela pode melhorar o seu negócio através de influenciadores. E também como que o influenciador ele pode ganhar um espaço dentro do mercado com algum tipo de trabalho já sendo já tendo um canal, já sendo referência em alguma área. E como que eles podem dar um match assim com essa parada? Legal. Bom, como são duas perguntas bem distintas, eu vou começar pela primeira. Eu acho que assim, até pegando o gancho que eu falei de que a gente não tem noção do quão nichado pode ser o criador de conteúdo, eu acredito de verdade que qualquer empresa ela pode fazer trabalhos com criadores de conteúdo que é diferente de influenciador e com influenciadores, né, que tem o seu próprio público, que possam influenciar essa conexão e fazer as coisas acontecerem. Então, acho que uma dica que eu posso fazer é, primeiro, pense que isso pode ser uma possibilidade, né? E aí, óbvio, você pode ir para um jeito que é mais simples, que é o que acontece em qualquer mercado, que é contratar alguém que pode, ou uma empresa, né, tipo a minha, ou tipo qualquer, né, pessoa que trabalha com isso, que vai olhar para o seu negócio, vai olhar para a sua necessidade e entender o que o marketing de influência pode trazer para você, ou dentro daquilo que você acredita que é o seu foco, se você já tem muito marcado, etc., você pode fazer por conta própria também alguns trabalhos, ou pelo menos começar para entender algum rolê, sabe? Tipo, vou dar um exemplo aqui, né? Sei lá, você é uma pessoa que está fazendo bijuterias e aí, pô, começou a vender e ali o bairro começou a comprar, as pessoas começaram a indicar e você sentiu que aquilo pode ser um negócio legal. Você pode, já que você, né, não vai ter muito dinheiro, não vai ter condições de fazer muita coisa, você pode pensar em entender quais pessoas que você pode conversar e, de repente, oferecer de alguma forma uma proposta que você não vai gastar o seu dinheiro antes, talvez oferecendo o produto, oferecendo uma possibilidade de ela ganhar uma porcentagem em cima das vendas. Começando assim, às vezes a pessoa pode adorar aquela peça e ela divulga e você começa a ganhar. Então, você começa a entender esse ramo. Como não? Como, por exemplo, você já faz seu negócio acontecer, já vende e você fala, putz, será que o marketing de influência pode me ajudar a vender mais? E se você não tem tempo para poder desenvolver isso ou pensar, aí contrata alguém e fala, putz, olha, eu tenho aqui, eu faço esses copos aqui. Eu já tenho muito tempo no mercado, eu vendo para vários varejos, eles vendem meus copos. Mas eu estou pensando em vender diretamente, digamos assim. E aí, posso usar o marketing de influência para isso? E aí a empresa vai trazer esse contexto. Mas eu acho que a grande dica é não se feche a esse modelo de negócios, porque para alguns setores ele transforma. Boa. E para outras ele prospera. Boa. Mas é muito difícil não dá resultado. Quando bem feito
não dá resultado, sabe? Tipo, é óbvio que não dá para você... Porque o que acontece? Uma coisa que é bem importante colocar dentro desse lugar. A gente está falando de pessoas, a gente não está falando de uma plataforma, de um site. Você não está comprando um banner no wall, né? Então, quando você faz uma campanha com influenciadores, com criadores, você já está pegando emprestado dele todo o respaldo que ele criou. Toda a credibilidade, né? Então, quando alguém vem anunciar no podcast de vocês, eles estão aqui querendo o público que vocês construíram e eles estão também entendendo que vocês estão alinhados com aquilo que a empresa acredita que são pessoas que fazem sentido para aquilo que a minha imagem de marca possui. Então, eles estão pegando emprestado tudo isso que vocês construíram ao longo dos anos trabalhando nisso. Então, no momento que você fala do copo, por mais que você não venda diretamente o copo, você já está ali fazendo... Ou usa aquela o copo, marca, né? Só de usar o copo. Para aquela marca, você já está fazendo algo para ela. Você já está demonstrando ela, você já está falando que ela é boa. Então, quando você faz uma campanha com influenciadores, no geral, você já tem a imagem de marca muito bem associada ali. E é óbvio, nem todo mundo vive de imagem de marca, como nem todo criador vive de recebidinhos, né? Precisa ter um acordo ali que possa fazer sentido. Tanto a marca poder ganhar dinheiro, se isso for o objetivo dele, aí precisa ter uma campanha pensada para poder ter resultado em cliques, em venda, como o creator também precisa ser remunerado por aquilo e não ficar recebendo copo, porque senão vão vir várias empresas aqui, você vai ter 200 copos aqui, não vai conseguir usar os 200 copos e você não vai conseguir sobreviver com o teu podcast para poder montar essa estrutura maravilhosa que vocês têm. Assim, então, uma pergunta, assim, e... Depois eu volto para a segunda pergunta lá. Desculpa. Não, mas vamos. Não, porque acho que é bem dentro disso, assim, do que você está falando. Porque, assim, eu sou da área da comunicação também, e eu acho que tem além do preconceito de... ou isso é muito caro, ou isso não funciona, ou não sei o quê. Eu acho que também tem o outro lado que... eu mesmo posso fazer. Eu não estou falando da pessoa da biju, ou que não tem uma condição e tal, mas o empresário mesmo, tipo as empresas que já têm meio de médio, grande porte menos, mas eu acredito, você pode falar melhor do que eu, também tenha. Mas acha que pode fazer, acha que entende a melhor forma de explorar essa expertise do marketing de influência, porque, como você falou, eu não tenho uma bula de como eu vou usar aquele creator, né? Primeiro que eu tenho que acredito que a gente tem que dar liberdade para ele dentro daquele conteúdo, para aquilo que seja legítimo, né? Não seja algo fake, não gere resultado, tá na cara que aquilo foi comprado, vamos dizer assim. Claro que foi, mas não foi natural a transmissão disso. Mas acho que o mais importante é o pensamento que vem todo por trás, que é desenvolvido por alguém que entende como equalizar ali quais são os ganhos do creator, ou como eu seleciono um creator para a minha marca, o que eu quero de objetivo com aquilo. Porque assim, eu acredito que a gente pode não só falar em termos de venda, mas eu também posso utilizar como a parte de share of mind, ou de a gente se posicionar ou aparecer no mercado, de criar um relacionamento, né, com o nosso cliente. Então, abrir uma porta de relacionamento. Às vezes o cara não se relaciona, ele não sabe o que o público está chegando ali. Então, talvez eu não tenha a habilidade de ser o interlocutor com o meu público, mas um influencer que vista essa persona aí, essa personalidade que represente minha marca, talvez consiga me dar insights para o meu negócio que vai fazer ele alavancar, né? E até então, mais, né, Rô? Até fura a bolha, né? Então, mas eu acredito assim, que é super importante... e a vinda do Leandro aqui, ela nos ajuda muito, acho que nisso, estamos aprendendo muito. Mas assim, qual é a real importância disso, sabe? Porque a gente estava falando que antes era só a TV e aquilo era muito distante da gente. Não, a gente está com marketing de influência aqui. Como que hoje, no seu negócio, você não pensa o marketing de influência como algo sério que te pode trazer resultados, sabe? Então você tem que tratar com
com seriedade aquilo, porque aquilo pode mudar a sua vida, né? Então, de repente, se você conseguir levar isso para um outro público, isso pode estourar e viralizar como é o briefing de qualquer cliente. Eu quero que viralize e venda muito. Tá, mas vamos profissionalizar esse negócio? Acho que sim, perfeito, mas que é um lugar que é para tudo, né? Se a gente for pensar, tipo, quando a gente fala de pequenas que estão começando, médias, chega em algum momento que eles vão ter que profissionalizar aquilo que eles estão pensando em fazer. E aí isso pode ser marketing de influência, pode ser como que eles se comunicam nas suas próprias redes sociais, pode ser como que eles fazem um site que antes eles fizeram, sei lá, num Wix da vida, e agora eles precisam ter... Eu acho que isso é uma escala, ela vem numa jornada que a empresa ela passa por isso, né? E por isso que eu acho que até a própria jornada de usar influenciadores como estratégia de marketing, às vezes eles até precisam entender um pouco o que é isso, sabe? Tipo, sabe quando, sei lá, eu acho hoje em dia já está muito mais difundido do que era antigamente. Então, hoje em dia, as pessoas seguem influenciadores. Quase todo mundo segue. Ou se não segue, ou não acha que é um influenciador, mas já ouviu falar de influenciador. Já chegou nele que o amigo vendeu um monte porque alguém falou dele. Então, isso já está ficando dentro desse lugar aí que a gente está falando. E é óbvio, perfeito. Tipo, gente, né? Você enquanto empresa puder contratar uma empresa tipo a nossa para fazer influência, tipo a de vocês para fazer comunicação e sites e marketing digital completo. Façam, porque vocês precisam focar dentro daquilo que vocês têm expertise, que é produzir o copo, e deixar quem tem expertise para poder fazer. E aí, óbvio, vai sair muito melhor. Mas um passo antes disso tirem o medo. Tirem o medo do marketing de influência, porque isso não existe mais. Antigamente, existia muito esse contexto de que os influenciadores fazem o que quer, eu não sei se o influenciador é profissional o suficiente. Hoje é uma profissão, hoje é uma carreira. Os creators, hoje, eles já entram pensando que tipo de conteúdo eu posso criar para que eu possa ser uma pessoa que vai influenciar, para que eu possa ganhar dinheiro com isso. Então, hoje a gente tem problemas que são muito pequenos perto dos problemas que a gente tinha há 8 anos. É muito diferente o contexto hoje, é uma coisa muito mais profissionalizada. Então, mas que é uma barreira para muita empresa ainda. Mas que eu acredito que isso já esteja saindo desse lugar. Já tem muita gente botando a cara, tentando fazer. Tanto é que lá na Celi a gente tem 2 braços, digamos, que a gente chama de BUs, né? Dois BUs lá dentro. Uma é a área nossa de serviços, que inclui consultoria, que é uma agência de marketing de influência, que a gente pega o briefing da empresa, pega o budget e faz todo o trabalho para eles. Então, a gente cria, planeja, executa, contrata, acompanha e entrega e depois relata. Tudo isso usando tecnologia, dados, etc. Então, a gente faz tudo isso para a empresa. Mas a gente também pegou uma parte dessa nossa tecnologia, um braço nosso que a gente chama de, né, que é esse nosso braço de produtos, que a gente lançou para pequenas e médias empresas, pensando nesse lugar que dá para eles, não só pequenas e médias empresas, como pequenas e médias agências. Que não só pequenas e médias agências de influenciadores, mas pequenas e médias agências de digital, de publicidade, que são do interior, que vocês falaram, que é de ter uma plataforma que eles contratam a um custo acessível, que hoje não existe no mercado, só existe a nossa, que eles podem gerenciar suas campanhas de forma automatizada. Você coloca lá quem foram os nomes que vocês contrataram, o que vocês combinaram que vai postar, e a plataforma sozinha pega tudo da campanha, traz todos os dados, quantos likes, quantos comentários, quanto de alcance, quanto de clique, quanto que foi, para poder que essas pequenas empresas saírem desse lugar de eu não sei o que me dá de retorno, eu fiz ali, mas eu não sei o que me dá, para um lugar de falar, caramba, olha só, eu paguei aqui um custo por clique que está menor do que o do meu Google Ads, ou então está maior, mas, cara, eu tive vários
comentários dizendo que o meu produto é muito bom e aí que eu vou poder usar isso no meu outro lugar. Então, e aí sai de um lugar que você não sabia de nada para um lugar que sabe alguma coisa e começa a fazer com que as empresas falem, putz, eu vou trazer mais dinheiro para cá e, consequentemente, a gente aumenta dentro dessa roda do marketing de influência o ganho para todo mundo. A gente faz com que pequenas e médias empresas entendam o valor do marketing de influência, a gente faz com que mais influenciadores ganhem dinheiro porque eles estão trazendo mais, então a nossa ideia é muito trazer essa democratização para esse lugar também. E quebra, assim, eu acho incrível a solução, não conhecia. Não, a gente acabou de lançar, faz um mês. Mas assim, e ajuda muito com esse passo que você falou que é o passo mais importante, que é perder o medo, né? É isso. E assim, porque você vai mostrar o negócio funcionando, não tem essa de... Até para as agências. Qual agências, elas sabiam escolher, sabiam que tipo de comunicação, mas quando perguntam, e aí, mas o que vendeu? Né? Vocês tinham lá o Analytics e tal. Com esse tipo de coisa, você pode, em tempo real, falar, olha aqui, ó. Metrificar, né? E até mesmo em tempo real, por exemplo. E consegue, assim, de uma forma bem precisa? A gente tem a precisão dos dados públicos, a gente consegue, porque a gente optou dentro da nossa plataforma de não pedir a conexão para o Creator. A gente faz isso utilizando dados públicos e utilizando estimativas que nós temos de 8 anos de campanhas que nós fizemos. Para quê? Para que todos os nomes pudessem ser inseridos. Então, se ele contrata vocês e mais 2 podcasts para um cliente dele, ele pode jogar todo mundo dentro da minha plataforma sem que vocês saibam, porque vocês são dados públicos e que qualquer um que fique lá na mão vai ficar olhando. Mas ele vai poder chegar para o cliente dele e falar, olha, o podcast 1, ele tá trazendo um retorno maior do que o podcast 2. Porque mesmo que o podcast 2 tenha sido mais barato que o podcast 1, o podcast 1, comparado ao retorno que ele está trazendo, ele está mais barato do que o podcast 2. O custo do cliente ali, né? Isso de qualquer situação. Então, por exemplo, se você quer uma campanha focada em engajamento, porque você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você quer que as pessoas saibam que o seu produto é um produto bom, que o seu produto ele é legal de usar. Então, o que você quer é que as pessoas comentem sobre isso. Cara, eu comprei, e aí isso movimente uma coisa. Isso pode ser um objetivo seu dentro dessa campanha. Mas você pode ter um outro objetivo que é, eu estou lançando meu novo sabão em pó. Eu não quero ainda que as pessoas falem sobre o meu produto, porque eles não têm ainda. Mas eu quero que o maior número possível de pessoas saibam que eu estou lançando meu sabão em pó. Então, eu nem quero que eles comprem ainda. Eu quero só que eles saibam. Para que quando eles forem no mercado, eles considerem o meu sabão em pó. Então, são vários objetivos que você pode ter no marketing de influência e que você pode utilizar como no marketing digital também. Mas no marketing de influência, você alinha melhor o discurso e aí você vê os retornos que você estipulou de forma automatizada na plataforma. Isso é muito legal. Olê, e como que funciona o processo de criação, da transformação assim, do processo criativo mesmo de uma campanha? Cara, isso vai depender de várias coisas, mas assim, no geral, quando você vai pensar estrategicamente numa campanha, você precisa pensar quais são os objetivos que você quer, né? Então, eu quero clique, então o pensamento criativo vai para esse lugar. Eu quero awareness, né, que é o maior número de alcance possível para poder as pessoas conhecerem meu produto, você vai pensar estrategicamente nisso. Quando você contrata empresas, então normalmente essas empresas possuem seus próprios processos criativos. Por exemplo, lá na Celi a gente contratou uma plataforma de inteligência artificial própria que utiliza todos os nossos conhecimentos, nossos processos criativos, etc., para auxiliar nessa criação de campanha. Então, pensa assim, em vez de pegar um chat GPT que tem toda a internet até 2023, sei lá qual é o ano, que 2019, etc., essa inteligência artificial, ela pega tudo aquilo que nós desenvolvemos, que nós criamos, que já sabe os resultados que nós tivemos, e a gente leva para eles essa nova campanha que a gente está pensando e estruturando para um cliente, e a inteligência artificial traz para a gente. Ela se chama Rain, e é muito legal porque todos esses dados, eles não ficam públicos, ficam só com a gente. Então, toda essa parte de LGPD está tudo dentro do nosso ciclo ali, fica dentro desse lugar. Mas, no geral, os creators, eles têm muita importância no processo criativo de uma campanha. No momento que você identifica
qual é o tipo de creator que tem a ver com a sua campanha, você pode e deve chegar para um creator e falar assim, cara, olha, eu estou lançando esse novo celular. Dentro daquilo que você se comunica com o teu perfil, dentro daquilo que você acredita que pode ser legal, o que você me sugere de processo criativo, de criação de conteúdo para que a gente divulgue isso da melhor forma? Então, quando você pensa em criação dentro do lugar de cocriação com o creator, com o influenciador, a sua campanha normalmente pode trazer muito mais resultado do que uma campanha que você estabeleça. Eu quero que o creator pegue o celular, mexa no celular, mostre a foto de de uma coisa mais perto, porque aquilo pode não fazer sentido para o público dele. Mas agora, de repente, mostrar o celular fazendo selfie, porque aquela pessoa já faz selfie o tempo inteiro. Ou então pegar o celular e mostrar ele jogando, porque ele já joga o tempo inteiro, pode fazer muito mais sentido. Então, acho que uma dica boa que eu dou é, você não precisa ser o maior planejador, o maior criativo do mundo para fazer campanhas. Utilize os seus criadores para fazer campanha junto com você, porque isso pode trazer mais resultado do que você imagina. Eu tenho uma situação, né, que eu fui numa sorveteria com o Rodrigo, um colega nosso aí, essa semana. O que acontece? Aí você podia... Tinha gelato lá, né? Então você podia pegar o gelato e experimentar. Né? Ou você podia pegar uma casquinha, era um pouquinho menor, era só você postar, né? Aí você ganhava a casquinha lá, tudo mais, com o gelato. E assim, o alcance daquela pessoa, além de ser... era marketing de influência também, só que trabalhado Sim. de uma forma meio que no PDV ali, no ponto de venda. E talvez com mais performance, mais alcance, até uma melhor indicação, né? Porque acontece, qual que é o custo daquilo ali? Nada, né? Mas é que aí mas se você tem, por exemplo, um boost ali de um creator, tipo, formando essa legião das pessoas que Mas ele vão é um lá na creator loja. também, não é? Porque, por exemplo, ele acabou de criar um conteúdo ali também, Sim. só que o cara nem sabia do potencial que ele tinha. E ele nem sabe, na verdade, ele tá achando que ele ganhou. Sim. Não, na verdade ele sabe, né? Tá percebendo que ele tá publicando ali. Mas ele tá fazendo assim, pegando pessoas que não têm noção do potencial de resultado e de valor agregado que tem um post ali. Porque o que acontece? Eu vejo também, por exemplo, um super influenciador. Bom, tudo bem, um super influenciador pode ter 1 milhão de visualizações ali no store dele, milhões, né? Mas um influenciador médio, ele vai ter ali 10, 15, 20 mil. Só que qualquer pessoa normal, ela vai ter 200, 400. O cara de 10, 20 mil, esse cara é caro. Eu não sei o quanto, mas esse cara é caro. Agora o cara tá fazendo 400 visualizações, 300 visualizações, 200 visualizações, 1000 visualizações ali, esse cara às vezes é minha mãe, né? Que tem 300 pessoas seguindo ela e 300 pessoas vê o que ela tá fazendo. E se ela mora no bairro da sorveteria e tem algumas pessoas que são do bairro dela, se o cara conseguir pegar um cliente, o que ele deu foi um pedacinho de casquinha. Então, e acontece, começa a criar, tipo, cultura. Ou seja, se fazer uma conta por baixo, sei lá, um cara que tem 20 mil visualizações no Story, provavelmente esse cara é de 500 mil seguidores para 1 milhão de seguidores, né? Porque olhando as métricas aí que a gente acompanha, a gente sabe mais ou menos o que é. Hoje tem muito criador de conteúdo, é difícil brigar, né? Plataformas como o Instagram, tem muita gente criando conteúdo, né? O cara ali, o que acontece? Para ter 500 visualizações, vai. Supondo que uma pessoa normal tenha 500 visualizações, que acaba não tendo, mas você vai acabar tendo umas 200. Mas esse pequeno produto que você deu de amostra, que é, por exemplo, uma verdura da Anacate, ele postou e chegou para 500, 2 verduras da Anacate de preço de custo para você, custa R$1. 10 verduras da Anacate, 20 verduras da Anacate custou R$10. Você chegou para 20 mil pessoas. Só que chegou para 20 mil pessoas não de forma patrocinada, aleatória e tudo mais. De forma... orgânica, mas teoricamente... Avalizada, né? Isso, validada e influenciada. Tipo, essa pessoa está influenciando a comprar. Compra porque é bom, né? Naturalmente, né? Você naturalmente. Você tá pegando ali uma... Eu acho que o exemplo dessa sorveteria é muito bom. Eu gosto porque... tem exemplos que eu não gosto tanto, que é do tipo assim, o restaurante que você vai, ele te dá uma sobremesa se você fizer um review positivo no TripAdvisor. Que aí eu já acho que é uma compra de um review positivo, que às vezes você não gostou tanto, mas que o cara tem um monte de review positivo e às vezes você vai lá naquele review positivo no restaurante e a sobremesa é uma merda. E aí você comprou a avaliação positiva porque a pessoa quis. Agora, da sorveteria eu achei muito bom porque ele não te obriga exatamente a fazer,
Ele te fala, ó, caso você faça, e aí não importa como, se você postar a gente, eu te dou uma casquinha, foi isso? Foi isso. E aí vai de cada pessoa Quiser ou não. e falar aquilo que ela quiser. Sim. Ela pode nem dar a avaliação da sorveteria, ela pode só falar, putz, eu vim aqui experimentar um novo sorvete aqui do bairro. E se ela gostou ou não, ela pode postar ou não, mas só o fato dela divulgar isso já é legal e eles usarem. Eu acredito, né? E quando a gente fala de influência, a gente não é algo novo, né? A influência é algo muito antigo. A gente está falando de influência nas redes sociais, que aí é algo novo. Que todos nós somos influenciadores, independente de rede ou não. A gente influencia as pessoas ao nosso redor. Às vezes, eu lembro, né? Que por onde eu passei, as pessoas falavam, e aí, Lê, onde a gente vai almoçar hoje? Porque sempre fui o cara do restaurante. Eu sabia onde era o melhor bife, o melhor macarrão. Então, e aí, o que a gente vai comer hoje? Aí eu falava, pô, hoje eu tô a fim de comer uma linguiça maneira que eu vi ali. Pô, vamos lá? Vamos. Aí eu já influenciei aquele grupo de almoço, 6 pessoas a irem naquele restaurante. Então, no final das contas, quando a gente fala que todos nós influenciamos alguém, o que a sorveteria está fazendo é isso. Todo mundo pode influenciar alguém. E no valor de uma casquinha, que é R$10, que para mim o custo é R$6, talvez, eu prefiro pagar esses R$6 e talvez vir um cliente, sim, que pode ser um cliente que vai me consumir 10 vezes no ano, e que esses R$6 já virou lucro. E acaba também gerando gatilho de reciprocidade, né? Que teoricamente a pessoa fala assim, pô, que também tem um pouco de influência ali. Eu entreguei, né? Então agora talvez eu queira dar alguma coisa em troca, né? Acaba tendo muito isso, né? Sim, acaba despertando também dentro da pessoa o potencial dela de influenciar mais ainda as pessoas que estão em redor dela. E no momento que ela entender que o melhor produto para ela é ela mesma, ela começa a influenciar os outros e potencializar o que ela tem dentro dela, né? Porque ao mesmo tempo ela está influenciando dentro de casa os filhos, os pais, a esposa, o esposo. Queira ou não, é um posicionamento ali que você vai acabar influenciando as pessoas que estão ao redor. E a gente influencia de maneiras diferentes. Todo mundo influencia de maneiras diferentes. Então, por exemplo, talvez eu, que estou muito ligado à comida, uma das coisas que eu posto no meu Instagram são lugares que eu vou consumir, etc. O post do sorvete, se eu fizesse, poderia ser muito mais forte comigo do que talvez com uma outra pessoa, mas talvez aquela outra pessoa, sei lá, ela postasse sobre corrida, e aí se ela falasse sobre a nova pista, ou então um novo clube, ou alguma coisa, é muito maior do que eu. Então, a influência, a gente acaba influenciando de maneiras diferentes. Então, eu, enquanto pessoa, né, até óbvio, né, somos pessoas, mas nesse lugar de que nós somos várias pessoas, né? Então, eu sou o Leandro que come muito bem, que gosto de comer muito bem. Entendo de comida. E eu sou o Leandro também que gosto de ler e que posto sobre livros que eu leio. Mas eu também sou o Leandro gamer, que eu jogo videogame, eu posto sobre novos jogos. Eu também sou o Leandro que posto sobre coisas nerds voltadas ao consumo de entretenimento, séries, vídeos. Então, dentro desses lugares, eu sou vários e eu influencio pessoas diferentes. Né? Talvez por uma pessoa, ela é muito mais influenciada por mim na parte de comida, porque tem muito mais a ver com ela, mas na parte de games ela não joga, então não faz sentido para ela. Mas tem uma outra pessoa que vai olhar o meu jogo e vai comprar o jogo por causa disso. Né? E isso é uma das coisas que eu até coloco em aula. Né? Às vezes, quando eu estou fisicamente eu pergunto para os alunos jovens, né? Às vezes volta e meia tem alguém que fala tipo... mas os influenciadores já não são mais influenciando nada, né? Não sei o quê. Eu falo, pô, cara, não é assim, porque... Vou te falar uma coisa. O cara fala assim, eu não sigo influenciador nenhum. Eu falei, você não segue influenciador? Não. Nenhum influenciador? Nada. Nem um jogador de futebol? Não. Pô, legal. Quem que você segue? Nas redes sociais, né? Não, sigo meus amigos. Que legal. E aí, os seus amigos fazem o quê? O que você gosta que vocês... eles postam sobre videogame. Vou usar o exemplo do videogame. Você tem um amigo que você gosta de ver o que ele joga? Sim. E tu já se parou para pensar que você já pode ter comprado um jogo porque teu amigo postou? Aí o cara vai e fala assim, eu comprei ontem. Você vai conhecer esse case. Acontece isso todo dia, né? O tempo todo. Você tem um case do Burger King com um time lá da 3ª divisão da Europa. Você viu isso daí? Eu vi, do FIFA, do uniforme. Do uniforme. O Burger King patrocinou um time, sei lá, da 3ª divisão do campeonato europeu lá.
E aí... É de quem? Desculpa, hein? Não, é de boa. Ô, E aí o que acontece? O que ele fez? Ele fez uma campanha para poder, tipo assim, ó, quem postasse um story, alguma coisa, com aquele time lá com a camiseta do Burger King, o que acontecia? O cara ganhava sei lá, Um lanche. um lanche lá. Aconteceu que esse time, bom, pro time foi muito bom, porque acabou que ele foi o time mais utilizado durante um período ali na campanha. E o Burger King, pô, arrebentou. E quem, na verdade, influenciou, na verdade, foram os usuários. é isso. O Burger King só criou a campanha para as pessoas influenciar, em troca eles iam ter Só colocou a cenoura lá no final, né? Campanhas desse tipo, né, que a gente chama... Tem vários nomes, mas guerrilha, alguma coisa assim. Hoje, com as redes sociais, costuma Campanha dar de muito guerrilha? certo. Que é quando você utiliza um fator para que a campanha viralize, ou seja reverberada, ou seja comentada no boca a boca, e que não necessariamente você precisa bancar uma estrutura, um grande comercial, coisa do tipo. O Burger King é muito mestre nisso, né? Você vê aí a última campanha que você ganhava o Uber gratuito por causa de ser calvo, né? De você ter as Drive-thru, entradas, né? Porque o drive-thru são as entradas, então quer dizer, o careca totalmente não ganhava, e o cara que tinha pouco cabelo também não. Tinha que ter as entradas, porque tem a ver. O que isso foi espalhado, o que as pessoas filmaram recebendo não, entendeu? Do tipo, eu sou querendo ser o calvo para ganhar o sanduíche. Tiveram aqueles que as pessoas iam falar, você com certeza vai Você viu ganhar que o os sanduíche. moleque Cara, raspa- eu não sou calvo, pô. Viu? Que raspou. Que fez as entradas, entendeu? Teve, molecada raspou Esse aqui. aí Pegou o menino, foi influenciou, lá, né, raspou. velho? Raspou Então- aqui e foi lá pegar o lanche. É Caralho, esse tipo que de doideira. campanha que faz é um nome que a gente utiliza muito desse lugar de você pegar alguns eventos, fazer com que ela reverbere aí nas redes sociais. Isso é algo muito comum. Então imagina, por exemplo, eles não tiveram essa ideia. Mas e se eles tivessem pego, e aí por isso que eu falo que a influência ela pode potencializar esses rolês. Sim. Se eles tivessem pego um influenciador que topasse fazer a raspagem para poder ganhar o... Tipo o Ronaldo Fenômeno. Aí porra, a gente tá falando de... Tudo bem, de alguém Mano, é porque o Ronaldo Fenômeno... muito gigante, mas tá ótimo. Não, tudo mas bem. o Ronaldo Fenômeno, ele raspou Meteu o cabelo lá e cascão fez o na cascão. Copa. Meteu o cascão fez cascão. na Aí Copa. tem um pouco a ver. Por isso Não, que eu pensei nele. Mas pensa assim, pensa que eles peguem um cara que É que tem ele a já ver tá com- raspado já. que tem a ver com humor, sei lá, um Diogo Defante, não sei se vocês conhecem. Sim, opa. Que é um carioca, né? Eu sou carioca, então por isso que eu, de vez em quando eu falo palavrão aqui. Mas pensa que, cara, o Diogo Defante muito possivelmente, Ia topar. dependendo do Farm Here, ia topar fazer uma entrada e ia fazer, e isso poderia virar uma coisa que escalonável, tipo, um monte de gente fazendo, e ele falava, ó, quem fizer manda pra mim que vai participar do meu vídeo, que eu vou contigo no Burger King, sei lá, e aí começa a se pensar uma estratégia que pode reverberar ou pode potencializar alguma coisa que você está fazendo, sabe? Então, é isso. Cara, Leandro, tem alguma técnica para influenciar pessoas? Vou dar um exemplo aqui, tipo um Elon Musk ou o Ronaldo Fenômeno, um cara que tá distante de todo mundo, porém todo mundo conhece e ele acaba sendo impactado por algum conteúdo dele e ele acaba influenciando as pessoas sem dizer nada. Tem alguma técnica para alguma copy para você em pouco tempo influenciar alguém? Cara, particularmente eu não acredito muito nisso, mas óbvio que existem, igual música, né? Você tem dentro da música aquilo que você pode copiar e clonar e que muito possivelmente vai ficar parecido com muitas músicas que fizeram sucesso, mas você pode fazer sucesso ou não fazer sucesso. Isso vai depender de muitas outras coisas, né? Mas o que eu acho é que quando eu falo sobre isso, como eu estou há muito tempo no mercado, as pessoas tendem a perguntar coisas desse tipo, né? Eu acho que dentro do mercado, primeiro que para você influenciar, você precisa ser um criador, né? Normalmente quem influencia é um criador de algum tipo de conteúdo, de alguma coisa, de alguma forma. Não necessariamente Então, quer dizer, nem todo criador é influenciador,
mas todo influenciador é um criador, provavelmente. Isso dentro do âmbito digital. Quando você fala de nomes tipo Ronaldinho Gaúcho, Elon Musk, são pessoas que elas influenciam por aquilo que elas criaram, né? Então, o Ronaldinho Gaúcho, ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, ele virou a referência naquilo. Então, ele influencia de tabela por aquilo que ele construiu. Elon Musk é a mesma coisa, dentro das várias pessoas que Elon Musk tem, ele influencia ali. Mas você tem, por exemplo, pessoas que não necessariamente possuem essa história de vida, mas que viraram influenciadores por alguma característica. Então, vou pegar um exemplo aqui, que não seja um exemplo tão polêmico, porque muitas coisas, como a gente está no Brasil, muitas coisas que viralizam são coisas polêmicas, né? Sim. Mas, sei lá, não vou falar de um caso específico, vou pensar numa coisa aqui, de uma pessoa que tem uma voz maravilhosa, que alguém viu no restaurante, gravou e falou: olha essa pessoa cantando na churrascaria aqui do interior de São Paulo. E aquela pessoa com aquela voz viralizou de uma maneira e ela conseguiu criar uma conta boa, começar a fazer um conteúdo legal e que hoje pode ser uma influenciadora ou até está participando de programas porque ela se transformou numa pessoa diferente do que ela era por conta de um talento, mas que ela não era necessariamente uma criadora de conteúdo, mas que se tornou para poder aproveitar algo que aconteceu com ela para viralizar. Mas casos de coisas muito que não são necessariamente relacionados a talento acontecem demais, até pro lado negativo, né? A cara estoura, pode até ganhar um monte de seguidor porque sei lá, a pessoa quer ver a treta acontecer ou quer acontecer, mas no final não foi para uma coisa legal, né? Mas o que tem de possibilidades hoje da pessoa virar um influenciador por conta disso é muito grande. Agora, focando um pouco mais na tua pergunta de ter uma copy dentro desse lugar. O que eu acho, primeiro, dentro da pessoa pensar em ser uma influenciadora e aí, obviamente, tem que virar uma criadora de conteúdo, né? Tente fazer algo que você goste, que você queira. Sabe, que você tenha conhecimento para que isso não se torne algo que primeiro você vai desistir logo, né? Então, muita gente faz assim, o que tá bombando? Vou chutar aqui, tá? Moda. Putz, então eu vou começar a postar meus looks do dia. E aí, a pessoa não gosta tanto da moda. Não gosta tanto de ficar, não tem peças de roupa. E aí ela foi por um lugar que ela acredita, por conta dela seguir muito, ou de ela viu que alguém fez muito sucesso, acreditar que aquilo poderia ser um modelo que ela pudesse seguir para poder ser alguém. Boa. Então, só que acaba que como ela não tem muito conhecimento, aquilo não é tão legal para ela não consegue se desenvolver e acaba morrendo. E é muito comum, tá? Isso é em qualquer área. Quantos jogadores de futebol não conseguiram ser jogadores de futebol e que são bons mais do que jogadores de futebol profissional? Porque, né, um monte de coisa da vida faz isso acontecer. Mas já é um bom começo você falar de algo que você sabe, de algo que você gosta, porque muito possivelmente no começo, se ninguém tá vendo, beleza, mas eu tô adorando fazer porque eu gosto de falar daquilo. Então, por que você tem tanto influenciador gamer? Porque, cara, ele já joga. Então ele filmar o que ele tá fazendo, exato, já é algo que ele faz. E aí, pô, às vezes, aí o cara, hoje em dia, já tem um pensamento diferente. Então, o cara faz um investimento numa máquina que custa de 15 a 100 mil reais, se ele puder. Ele já faz a gravação, são, sei lá, 12 horas de live. Pode ser que alguém entre, e aí as plataformas já ajudam aquele cara a crescer de alguma maneira, e eles podem se tornar criadores de conteúdo de game porque é algo que eles gostam. Agora, eu sou gamer, mas eu nunca pensaria em ser um criador de game, porque eu não conseguiria pensar em ficar 12 horas numa live ali almoçando na frente, porque isso não tem a ver comigo. Então eu não conseguiria ser, apesar de ser algo que eu gosto, não conseguiria ser. Então eu acho que uma dica boa para isso é: vá para o que você gosta. Se o que você gosta é algo muito bombado, tente identificar naquilo que você gosta alguma coisa que possa ser diferente, né? Sei lá, às vezes você tem humor e você está falando, por exemplo, você pode ser um gamer, mas que você use humor
para fazer suas lives, em vez de você ser um cara que está mais focado No jogo. em performance e Sim. etc. Tu pode ser o cara que morre de forma mais engraçada. Sei lá, tô chutando aqui uma coisa Sim, qualquer. sim, Eu sim. sou tão ruim no jogo que eu vou fazer vou ser um gamer que vou viralizar porque eu sou horroroso no jogo. Eu vou jogar um jogo aqui, eu morro quando eu nasço. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, é tentar entender que tipo de conteúdo você pode fazer, que você gosta, que Autêntico, tipo né? de diferença você pode trazer para A aquele contexto. autenticidade E é uma isso parada disso também. pode te levar a algum lugar, entendeu? Mas sabendo que é complexo, que é difícil, que pode virar uma coisa muito bacana, pode levar muito tempo, mas no geral, se você gosta, se você quer, eu falo muito para as pessoas, cara, insistam, porque as plataformas gostam de quem cria conteúdo, né? Porque pensa Criador. assim, as plataformas, o que elas se aproveitam? Quem está criando o que a plataforma tem são os criadores, né? Sim. Então, o que seria do YouTube sem ninguém fazer o vídeo? Quem seria do Instagram sem ninguém produzir a foto? Nada. Então, eles gostam e tentam fazer com que as pessoas que estão produzindo conteúdo, que elas queiram continuar produzindo conteúdo. Então, em algum momento, aquela plataforma vai falar assim, cara, esse cara tem consistência, esse cara está tentando. Eu estou dando um pouquinho aqui para ele está lá. Então, eu vou fazer um pouquinho mais para ele agora. E aí, seu conteúdo já é mostrado para outras pessoas. Por isso que o TikTok, hoje, eu falo muito, tá, galera? Vocês vão me Não, pelo interrompendo. contrário. Mete marcha, mete Como marcha. ali, tá dando lição em nós aqui. Por isso que o TikTok é hoje uma das melhores plataformas para quem está começando dentro desse lugar. Por quê? Porque a plataforma, ela tem esse lugar de democratização, ela foi além. É por isso que eu falo que é muito legal trabalhar com marketing de influência e com criação de conteúdos dentro da coisa. Porque quando você acredita que já está num nível de democratização, ou de nicho, ou de conteúdo, você vê uma coisa nova que fala, caramba, dá para ser mais profundo. Então, o TikTok, ele trouxe esse lugar de que o que vale é o conteúdo e não a pessoa. Boa. Então você pega uma pessoa que às vezes tem 200 seguidores e um vídeo dela, que ela pegou o vídeo dela e fez um teste lá dentro da plataforma e viu que o conteúdo dela foi consumido de forma diferente do padrão, ele começa a ampliar e mostrar para mais pessoas. Se essas outras pessoas viram esse conteúdo mais que o padrão, aí ele vai amplificando. O algoritmo faz isso. Então uma pessoa de 200 pessoas pode ter um vídeo de centenas de milhares de views. Sim. E ela não conseguir crescer como número de seguidores, mas o TikTok já começa a olhar para ele e falar, pô, se ele conseguiu produzir um conteúdo que eu consegui fazer com centenas de milhares de pessoas vissem e gostassem de consumir na minha plataforma, eu vou dar um pouquinho mais de atenção para esse e vou testar esse cara com alguns outros vídeos. Aí vamos dizer que aqueles outros vídeos que você postou ficou na média. Aí ele vai talvez parar de olhar para você. Mas te dá a possibilidade de fazer isso. E quando você Coloca no começa radar, a né? entender como que esses algoritmos funcionam e tem muito conteúdo para te ensinar isso, Dá para entender um pouco como eles começa a funcionam. mudar, E não é? dá. Depois, quando você olha o que deu certo e o que não deu certo num post, você consegue metrificar. O TikTok e o Shorts, ele tem isso de tipo assim, não é o usuário, mas sim o conteúdo. E o engraçado é que, por exemplo, para você ter um vídeo viral ali no Shorts do YouTube ou, por exemplo, no TikTok, você fala assim, qual que é a taxa de visualização que você tem que ter? Assim, caramba, sei lá. No Instagram, o que acontece? O cara, ele tem 2 milhões de seguidores. Se ele conseguir ter uma retenção de até 20% ali no final, esse negócio aqui vai dar um boom para um monte de gente. Inclusive pessoas que não seguem ele. Já no TikTok e no Short, quando a gente olha, por exemplo, o conteúdo que foi criado até por nós, a taxa de visualização não pode chegar no final ali com 20%. Tem que morrer acima de 100%. Ou seja, cada pessoa que assistiu mais do que uma vez o seu vídeo. E aí o que acontece? Aquele conteúdo é um potencial viral para milhares de seguidores. Eu tenho alguns exemplos, vou mostrar para você aqui. Tipo assim, ó, depois eu mostro depois do podcast para não ficar abrindo aqui. O que acontece? Você postou um vídeo, aí a taxa de visualização dele passou de 100%. Às vezes é porque é um vídeo curto ou um vídeo compartilhável. A parte de ser compartilhável e ir para fora da plataforma acho que conta muito também. Mas eu já percebi que TikTok e Short do YouTube, ele prioriza o vídeo. E o vídeo, geralmente, com mais de 100% de retenção, ou seja, 140% de retenção. Se a pessoa não assistiu tudo, provavelmente não é todo mundo que assistiu tudo, mas tem gente então que assistiu 3 vezes o vídeo. Existem perfis no TikTok que são de vídeos de 3 segundos.
porque fica repetindo. O TikTok ainda faz isso, eu acho. O Instagram parou. Não tenho certeza, mas eu acho que o TikTok ainda faz isso. Então, por exemplo, sei lá, vamos chutar aí que seja um conteúdo que a pessoa mostre uma coisa bizarra da rua, vira pra cara dele e faz uma cara... Depois volta, só pra... Não, acabou. Esse é o vídeo. Digamos. E a pessoa entra num looping ali. Não, aí você viu o vídeo, às vezes você espera mais, você já tá vendo de novo. E aí você já tá vendo de novo. E aí é isso, 140%, às vezes é 300%, 400%. Então, você entendendo o algoritmo, pode fazer sentido um rolê ou outro. Né? Então, dentro de cortes, já tem canais, pessoas no TikTok que já conseguem visualizar, eles fazem corte do corte. Então, do tipo, às vezes A edição melhor do corte. É um vai reter barulho. mais. É um barulho. Virou profissão também, né? Fazer corte. É um ai! E aí pronto, aí o vídeo... E uma coisa interessante também que eu vejo, por exemplo, quando você tem um vídeo viral, geralmente a virada do vídeo é acoplada com o começo. Tem muito criador que faz isso. Para o que acontece? Para você conseguir fazer o cara do looping ali de mais visualização. Porque o algoritmo vai ver, por exemplo, um vídeo de 3 segundos, mas tem 300% de visualização, vai falar, pô, o cara tá tentando dar o gato em mim. Mas até já funcionou em algum momento, é que o algoritmo os caras vai desenvolvendo, né? Os caras vai vendo, você vai aprendendo ele vai desenvolvendo. Mas agora eu imagino que, sei lá, a equação deles lá do algoritmo provavelmente tem... Nesse caso, o cara assiste o vídeo, ele nem sabe que terminou e tá assistindo de novo, e ele, caraca, eu já vi isso aqui. Meio que ele entra num looping, assiste aí umas você 2, viu 3 30% vezes, né? do segunda vez, já é os 130% que ele falou e que... Mas eu acho, por exemplo, o Instagram, eu tenho quase certeza que o Instagram parou de fazer isso. Você precisa clicar em assistir novamente. Para todos os conteúdos, eu acho. Eu também acho que vi isso aí. Mas eu acho que isso eu não tenho conhecimento se é isso, mas eu acredito que possa ter vindo uma pressão das marcas para isso, né? Porque se a marca compra o view, né? Pensa que o modelo de negócios do Facebook, né, de mídia no geral, você está comprando o view. Pô, olha, eu vou pegar sua marca e colocar num lugar que vai vir logo depois do conteúdo do que você está vendo. Se você ficar num conteúdo que fica repetindo, até eles mesmo não vão conseguir fazer com que eles mostrem outras marcas. Porque pensa assim, o Reels. O Reels ficava repetindo. Eu poderia ficar ali um tempinho e aí desistir de ver o aplicativo, porque eu já vi 2 vezes aquele... Mas se ele tem que apertar de novo, não. Aí você vê até que ele fica te motivando para subir, né? Ele fica. Porque quando você sobe, às vezes vem um conteúdo de marca. Então, eu acho que todo esse aprendizado que você falou, que as plataformas têm, que tem mesmo, faz isso. Mas eu acho que o TikTok ainda é repetição. Você clica lá no vídeo e se você quiser ver de novo, é só deixar ele tocar de novo. Se não me falha a memória, posso estar errado. Mas eu tô refletindo aqui que, assim, os números, claro, eles são super importantes, mas eles são a consequência do que você fez antes para isso, né? Então, a gente está vendo que as plataformas, as marcas e tal, elas estão todas, as que estão vivendo o mundo de hoje e não vivendo com a realidade de alguns anos atrás, elas estão focando em conteúdo, né? Elas não estão tentando criar nada como uma pegadinha para você. Eu acho que até perde credibilidade. Se você está fazendo algo que você se sente meio bobo no negócio e não era esse o objetivo, né? Porque às vezes você quer ser bobo mesmo. Você acaba perdendo credibilidade. Então, acho que é importante, tipo, as marcas, as pessoas e tal, se preocuparem muito com o conteúdo, o como isso está chegando. Porque, às vezes, também acho que tem uma coisa que é o como eu quero ser visto e o como eu sou visto, né? E eu acho que isso é importante você ter uma leitura disso. Quando a gente pensa em marketing, de novo, olha como é que é forte esse lance de que a internet potencializa aquilo que a gente tinha antes. Quando as marcas não tinham a internet, elas colocavam seus comerciais ou contratavam suas celebridades, elas pegavam aquilo que tinha a ver com a marca, né? Então, vamos supor aqui que a marca queria atingir um perfil de público, então ela anunciava na novela das 6. Mas se ela tinha um outro perfil de público, ela anunciava no Jornal da Globo, né? Que é outro perfil, é à noite, né? Pessoas que têm mais poder aquisitivo e tal. Só que você não fazia um comercial para um perfil de público com poder aquisitivo maior, igual ao que você faria para o pessoal do público das 6, né? Você tinha uma diferença ali naquele processo. Quando você vai para a internet, você precisa entender isso de uma forma muito mais forte, muito mais intensificada, né? Então, hoje, a marca,
ela precisa não só entender como ela vai se comunicar ali, mas entender que aquele ambiente ela precisa trabalhar e da forma como aquele ambiente gosta de ser consumido, né? Então, óbvio que se a sua marca não é tão descolada ao ponto de você poder fazer uma coisa com muito humor, você tenta entender como que a sua marca vai ficar ali, mas também não pode ser aquela coisa que você se comunica de forma muito quadrada dentro do TikTok, que não vai fazer sentido. Então, e por isso as agências... Mídia de elevador como Reels. Exato, e é por isso que talvez, quando chega nesse momento, lógico que o profissional, a agência, vai fazer toda a diferença ali. Mas quando se fala de entender isso já veio de antes, só que precisa entender que na internet precisa ser muito mais. E às vezes as marcas falam, mas eu fico com medo de fazer tal coisa e tal. Hoje em dia na internet você não pode mais contar como era antigamente, porque as pessoas têm voz. Antigamente, quando você mandava uma carta para reclamar, você nunca era respondido. Hoje em dia, se você reclama de um cliente, aquilo pode ganhar uma força, de um produto, aquilo pode ganhar uma força tão grande que você precisa ser uma empresa que te entrega bons produtos. Não dá para ser uma coisa qualquer. Eu lembro que, por exemplo, antigamente, quando algum produto ia com problema para gôndola, as marcas não tiravam da gôndola, falavam, vou vender, se reclamar, vai ficar ali naquele grupo falando e não vai chegar em lugar nenhum, porque não tinha lugar. Hoje, se você põe um produto que não foi bem aceito pelo público, é assim, para tirar. Tem casos enormes aí. Teve um caso, eu acho que, por exemplo, de um produto que a fórmula mudou, eu não vou falar que não tem a ver, que o pessoal odiou a nova fórmula e eles voltaram atrás e falaram, não, então tá, vamos ficar com a fórmula atual. Mas, se fosse antigamente, como é que... Até chegar nesse nível de voltar, não, vamos fazer a galera se acostumar. Agora, eu estava pensando aqui no que a gente falou sobre empresas entrando, voltando um pouco para esse lugar, uma coisa que eu acho que é importante ter um cuidado, e aí vale uma dica, que esse mercado, quando se utiliza de empresas tipo a minha, ele não é muito transparente. Um dos nossos pilares lá é a gente manter muito essa transparência, porque a gente acredita que isso faz com que fique mais forte o marketing de influência. Mas pensa assim, tem muitas empresas que, vamos chutar aqui, que eu enquanto uma empresa especializada em marketing de influência, chego para vocês e falo, olha, eu tenho a Apple quer divulgar o iPhone aqui com vocês. Quanto que vocês me cobrariam para fazer? Vamos chutar que vocês cobrariam R$5.000. Aí eu chego para a Apple, que vocês precisam de mim para chegar até a marca. E falo para a Apple assim, os garotos cobraram 15 mil. E aí a Apple fala, como assim os caras estão me cobrando 15 mil? Não faz sentido nenhum, não vou fechar com eles. E vocês acabam ficando um pouco queimados com a Apple, porque a Apple falou, cara, os caras estão me cobrando uma nota muito maior do que aquilo que deveria ser. Ele entrega. Ou seja o que for, pode ser por qualquer motivo, né? Mas e isso é um grande problema no mercado hoje, que é essa falta de transparência no processo, que no final, quem se queima é a última ponta, sempre né? No final do processo é a última ponta, porque a empresa não sabe que a pessoa que está indicando vocês botou 200%, 300% acima do que vocês cobraram e vocês não sabem que o seu valor foi 300% mais caro. E aí, quando vem para vocês a resposta, é só, olha, a Apple não quis fechar com vocês não, fechou com outro. Então, é ter um olhar com cuidado para isso, sabe? É de pedir para o fornecedor demonstrar os valores que os creators estão cobrando. No nosso caso, por exemplo, a gente coloca... A nota fiscal vai o valor do creator, sabe? Porque a gente mostra que o nosso valor tem que ser remunerado por ele. Então, a gente não cobra do creator, a gente cobra da empresa que está utilizando um serviço nosso e que o criador não pode ser penalizado nesse processo e nem a marca ser penalizada pagando um absurdo a mais do valor do que eles têm. Então, como você perguntou foi você uma dica sobre como que as empresas poderiam pensar, você que perguntou, em como entrar, uma dica é essa, tenta entender se for contratar uma empresa e que faz sentido para você contratar essa empresa por conta da expertise de tudo,
tenta ver se essa empresa vai conseguir te entregar uma transparência nesse processo para que você realmente entenda quem são os creators que tem a ver, etc. Tá? Eu acho que isso é um bom ponto. Muito boa. Os caras que estão criando conteúdo, como é que eles mensuram o que eles poderiam estar cobrando? Assim, Como metrifica? Tem como fazer isso? Tem. É complexo. Eu Mas dá uma dica confesso aí. que é complexo. Mas já existem ferramentas que te dão mais ou menos um número. Mas, no geral, essa complexidade vai para uma coisa... Assim, o mercado ele precisa de simplificações, né, no geral. Isso não só no marketing de influência, né? A gente está falando no geral. Então, hoje, por exemplo, uma das simplificações que eu não concordo é essa coisa de colocar o tamanho de seguidores para definir o que o cara é. Ah, o cara é nano, micro, médio, macro, gigante, celebridade, pelo tamanho de número de seguidores. Isso para mim não faz sentido porque isso tem a ver com a área que o creator tem. Então, por exemplo, o podcast de vocês atinge um perfil de público muito específico. Então, vários podcasts atingem vários perfis de públicos muito específicos, né? Então, não dá para você comparar, por exemplo, um podcast que faz, um conteúdo sobre, sobre humor no geral, que vai entrevistar humoristas, ou que vai entrevistar celebridades, com quem vai entrevistar pessoas da agro, por exemplo. Por quê? Porque pessoas da agro é um perfil de público da agro que vai consumir aquele podcast. Então, como que eu vou botar você na mesma categoria que todo mundo? Então, às vezes, você, que tem um perfil de público que é muito específico, você pode ser considerado um macro influenciador com um número que o mercado acredita que, no geral, é micro. Por quê? Porque você atinge muita gente daquela categoria. Né? Eu falei antes daquele canal de patins. Cara, quantas pessoas vão ver aquele conteúdo especializado em patins? Muito poucas. Comparado a uma pessoa que faz review de qualquer tipo de produto. Mas, para quem vende patins, aquela pessoa, quase 100% daquela galera que vê o conteúdo é potencial comprador. É aquela pessoa uma mina de ouro pro investidor ali. A dispersão que é acredita. mínima. Então, como que eu vou colocar uma média de precificação dentro do processo de tamanho de influenciador se aquela pessoa atinge quase 100% do público daquele nicho de produto do que eu anunciar no outro, entendeu? Então, a precificação ela é complexa por conta disso. Mas dá para dar uns números aí, mais ou menos? Números de quê? De quantidade de sei valor lá, versus quantidade de seguidor? Vamos lá, vamos dar uns exemplos, então. O cara do patins. Não, quer ver? Eu vou devolver para você como uma pegadinha. Vocês hoje possuem um valor para vocês? Vocês precificam isso hoje, vocês não comercializam Não. particularmente uma... Não, Se alguma marca chegar aqui e falar, eu quero botar meu whisky aqui. Já aconteceu isso já. E aí? Já aconteceu com algumas vezes já. Não, então, teve várias situações de empresas menores. E aí as empresas menores, geralmente, o patrocínio ele é menor e nós falamos, não vai resolver nossa vida, então segue o jogo. Graças a Deus a gente consegue sustentar isso de uma forma onde o maior recurso para nós é o network e isso, para nós, basta. E o conhecimento. E o conhecimento Mas mais. você já viu que nessa situação você já está se colocando um valor? Sim. Então, quer dizer, a fórmula não se aplicaria a você. Por quê? Porque você tem um parâmetro particular e que cada um vai ter o seu, que você, não vai resolver minha vida. Para que eu vou botar uma marca ali que não vai resolver minha vida? Não, mas eu digo assim, mais pelo fato de ajudar o criador de conteúdo que está começando, assim, porque às vezes, como você tem uma experiência e negocia aqui, ali e tal, não sei o quê, e às vezes o cara, o que acontece? Qual que é a barreira, assim, né? Às vezes a barreira é o primeiro acerto. O cara erra uma, o cara erra duas, e o empreendedor, na verdade, é o cara que errou um pouco mais até chegar a acertar, né? Aquela máxima que a gente vê, o memezinho e tal. E o que acontece? Às vezes o cara conseguir vender um anúnciozinho, de repente pode ser uma coisa que, porque é o MVP, né? Eu saio vender uma coxinha, ninguém quer comprar uma coxinha? Ferrou. Agora, se eu saio vender a coxinha e eu vendi uma coxinha e uma pessoa mordeu essa coxinha e falou, que legal, então eu tenho o meu MVP validado. Para a pessoa ter o primeiro MVP dela validado a nível de criador de conteúdo,
pode ter várias métricas. No meu caso, não é só o financeiro, é essa criação de network e até vai muito no que você falou de ecossistema de que eu gosto de falar, que é o que você estava falando antes. Mas para o cara ter um primeiro acerto ali, sei lá, se o cara... supondo que o cara seja um micro-influenciador, ele é um influenciador da cidade, assim e tal, ele pode começar a cobrar, tipo, para fazer os vídeos. Eu vou trazer quentão, mirlão. Eu vou trazer um olhar muito genérico, mas eu acho que uma dica boa para eu dar para isso é assim, ó. Os criadores, no geral, eles gostam de ajudar pessoas que estão chegando porque eles passaram por esse lugar. Então, uma dica que eu dou, você falou, uma pessoa da cidade começou a crescer e entender. Tem alguém da cidade que já passou por esse lugar? Manda uma direct pro cara, fala, olha, pergunta. Eu sou um creator, eu tô tentando e chegou aqui uma primeira empresa me perguntando o valor, eu não tenho a mínima ideia. Você consegue me ajudar rapidinho? Olha, eu tenho normalmente aqui essa quantidade de visualizações, meus vídeos chegam assim. Quanto que eu posso cobrar? Quanto que você cobraria quando você cobrou nesse lugar? Mas eu acho que pegar pessoas que estão começando, eu sinto muito que existe esse lugar de tudo ir sendo testado. Então, por exemplo, chegou uma empresa, você precisa passar um valor automatizado, rápido, né? Tipo, e você não tem nenhum conhecimento, testa. O que vai fazer sentido para você? Você fez isso. Tipo assim, a empresa te veio com um valor que não fez sentido para você, porque era uma empresa muito pequena, mas se chegou uma empresa e falou para você assim, pô, você pode fazer um post? Quanto que é legal para você? É 100? É 500? É 1000? Testa. Se é a primeira vez, testa. Isso porque você não tem conhecimento algum de quanto que vale aquele processo. Mas hoje já existem. Se você for buscar na internet, você falar assim, pô, quanto que eu posso cobrar por um post? Você já tem ali algumas ferramentas que dão algum cheirinho, que é difícil pra caramba de dar certo, mas já é algum cheirinho. Mas, por exemplo, vou te dar dentro de escalas de tamanho. Então, que também eu não vou falar porque eu não gosto de perpetuar isso, mas pessoas que estão começando podem cobrar, que estão já com alguns nomezinhos, porque, óbvio, tem que fazer sentido para a empresa. A empresa não vai pagar para um creator que vai atingir 200 pessoas, porque para ele atinge 200 pessoas com alguns centavos em campanha de mídia. Então, quando começar a fazer sentido para a empresa, quando você tem um pouco mais de número de seguidores, etc., já dá para começar a cobrar 500, a cobrar 1000, a começar a ter um lugar. Mas antes disso, você pode fazer campanhas de recebidos, né, que vai fazer sentido para você. Então, vou chutar aqui uma coisa, tá? Eu falei de eu enquanto várias personas. Se uma empresa chegasse para mim e falasse, putz, cara, eu queria muito que você fizesse uma campanha de bola de futebol. Eu vou te dar 2 bolas aí, e as bolas são incríveis, de bola da Copa, etc. Eu vou falar assim, cara, eu não jogo futebol. Eu jogo FIFA, mas eu não jogo futebol. Então, eu posso sortear você me dá uma bola para eu sortear para os meus seguidores, eu fico com outra, mas assim, vai fazer sentido para mim mais para eu sortear para os meus seguidores do que eu ter a bola para mim. Mesmo que a bola custasse R$600 cada uma, não faria tanto sentido para mim isso. Agora, se o cara me oferecesse um novo FIFA, tipo, num dia do lançamento, eu teria ele comigo para eu poder jogar, e quanto custa o FIFA? R$300, R$400, que é metade do valor das bolas, e eu já toparia totalmente. Ou então, se a Coca-Cola, que eu amo Coca Zero, chegasse para mim e falasse, eu vou te mandar todas as novas Coca Creations, que tem Coca Zero Creations, que lançarem, eu vou sempre te mandar por mês tantas Coca Zeros e tal, para você poder provar elas para mim. Cara, quanto custa esse? R$3,75? Mas só pelo fato de eu ser o primeiro a receber, de eu estar engradado, de eu estar com uma referência da Coca-Cola comigo, já faz diferença. Você sabia que faz parte de uma comunidade, né? Faz parte muito de um processo para quem ser creator mesmo. Nem gosto de falar muito aqui, mas eu acho muito esperto esse movimento que começou não faz muito tempo, dos fake ads. Então, da propaganda fake. O que é isso? Tipo assim,
o cara comprar um produto Ah, sim. e falar que recebeu o produto da marca. Por quê? Porque aí outras marcas podem olhar para aquele cara e falar, putz, calma aí. Se a Coca-Cola tá olhando esse cara e tá mandando o produto e tá chamando ele para um evento, ou seja lá o que for, pô, talvez eu tenha que olhar para esse também. Ele tá começando, então eu quero. Então já se criou um processo desse tipo, já faz um tempo, que as pessoas fingem que ganhou aquilo como recebido, mas na verdade elas compraram. Então, tipo, pô, olha só a bolsa que eu ganhei da Adidas. E a Adidas não mandou. E para Adidas isso pode às vezes ser até um problema, porque aquele perfil de pessoa que está falando que recebeu da Adidas, ela não quer que a pessoa seja uma pessoa da Adidas. Mas, pô, como que a Adidas vai conseguir olhar para isso e a Adidas vai fazer o quê? Não tem muito como ela fazer. Você tem algumas empresas que tentaram fazer alguns movimentos antigamente e que foram super crucificadas, porque no final das contas, a pessoa às vezes tinha um amor por aquela marca e que, pô, a marca está querendo, tipo assim, pô, que você quer acabar com aquele amor daquela marca, então isso faz parte de um ciclo, né? Então, talvez o cara possa chegar para uma marca, se ele está começando, ele já começou a ver ali que ele tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, ele pode chegar para uma marca e falar, cara, eu gosto muito de você, Adidas, me manda um tênis, eu vou falar bem do seu tênis, ou então me manda um tênis, não é que eu vou falar bem, eu gosto muito desse tênis, me manda que eu vou falar que vocês me mandaram, etc. E para Adidas pode fazer sentido que aquela pessoa que tem 2.000 seguidores, mas sei lá, vamos chutar que aquele tênis é para skatista e a gente está falando que a pessoa é uma skatista e que ela viu que, cara, o público dela ali é muito skatista. Faz sentido ela dar o tênis que é igual ao do cara da casquinha, entendeu? Uma marca que faz um trabalho muito fera com influenciadores é a Red Bull, né? Que a Red Muito. Bull pega os caras Tem muita marca que fazendo tem muito trabalho, uma né? parada meio que radical e ao mesmo tempo lifestyle e tudo mais, e eles acabam, cara, fazendo umas paradas insanas. Por exemplo, o GoPro é uma marca GoPro que faz um também é trabalho animal. muito legal, porque eles levam pessoas para eventos, dão as câmeras novas, e os caras fazem conteúdo com as câmeras, são pessoas que estão ligadas aos perfis que eles querem atingir, então às vezes é de esporte, às vezes é de criação de conteúdo específico, então tem muita... Cara, assim, marcas façam influência, vão para o mercado de influenciadores. Se você é pequeno, pode começar sozinho, depois começa a ganhar força, vai e contrata uma empresa especialista. Tem muitas plataformas que te auxiliam, como a nossa. Já existem em muitos lugares. Não acreditem que vocês não vão poder fazer campanhas porque vocês são muito pequenos ou não. Porque no final, o ciclo tem de todo tamanho. Você falou do tamanho do pequenininho. Então imagina uma empresa pequenininha falar com os pequenininhos. Não é um problema, o pequenininho vai adorar receber se tiver a ver, um produto daquele. Óbvio. Convite para um evento, qualquer coisa que não seja. Existe almoço grátis. Sempre vai ter que ter ali Sim, alguma sim. troca de alguma coisa. Mas dá para se pensar estruturado e conforme vai crescendo, você vai trazendo mais investimento. Mas, no geral, se fosse para botar um bottom line, influência dá resultado. Sim. Influência com especialistas dá resultado. Influência com dados dá resultado. Influência por conta própria você avaliando dá resultado, no geral. Influência que você vai fazer qualquer coisa por um achismo qualquer, aí talvez não dê. Precisa você entender um pouquinho do seu business para você poder entender um pouquinho de qual perfil você vai atrás para vocês fazer uma coisa mais estruturada e, consequentemente, crescer. Tem negócios que nascem com influência e se transformam em negócios grandes por causa de influência. E acabou. Tem cases de moda, de maquiagem, de joia, que são empresas que são criadas por pessoas que chamaram 2 influenciadores que amaram e que depois foram vendidas por $milhões para essas empresas. Se você procurar, você vê muitos casos assim. Ô, Leandro, nós estamos chegando na reta final. Ih, caraca, já passou uma hora. Ih, nós estamos Carioca, né? Foi mal. Nem tem nada Ô, a Lê, ver. mas deixa uma mensagem que você acha que é válida para quem está escutando, para fazer o negócio acontecer, que engaje a pessoa. Eu acho que, como vocês têm um perfil bastante abrangente aqui, eu acho que 2 lugares. Um para quem quer ser criador de conteúdo,
que vocês provavelmente já inspiram por vocês fazerem um podcast, que você acabou de falar, pô, a gente tem, né, nossos trabalhos, a gente está aqui gravando à noite, mas vocês gostam de fazer. Então, assim, criar conteúdo não vai fazer mal. Pensar, façam. Se vocês acreditarem que vão ter gosto para isso, que é o que vocês provavelmente fizeram. Vocês tinham uma ideia, falaram, vamos fazer? Vamos. Vocês podiam ter começado a fazer, não ser legal, ter parado, mas vocês já estão 3 anos fazendo e não necessariamente ganhando dinheiro com isso. Pelo contrário, vocês fazem porque vocês gostam, porque vocês conhecem pessoas, tem vários outros benefícios. Então, para quem quer ser criador de conteúdo, façam. Vão atrás, falem do que vocês gostam, faz com consistência. Depois, não precisa começar grande com uma mega câmera, pode fazer... A criação de conteúdo, hoje a internet é democrática, faz com o seu celular, você já tem ele, vai testando coisas. E se você gostar de fazer, você vai acabar acontecendo. E para empresas, no geral, é um pouco o que eu falei antes, também, façam. Vão atrás de entender o que são... o que são os influenciadores, como que algumas empresas se transformaram. Para mim não existe um lugar de que não dá para fazer com influência, se é B2B, se é B2BC, se é B2C, se vai falar com o público final, se vai falar com o público que gosta de você, se não vai falar com o público que gosta de você. Mas eu acho que só pela experiência de você tentar fazer e que se você estudar um pouquinho pode dar muito certo, isso pode transformar seu negócio, seja pequeno, seja médio, seja grande. O que a gente já viu de cases que se transformam, eu não posso trazer nomes, mas, por exemplo, a gente já fez campanha para vender carro só com influenciadores, sem campanha de televisão, que vendeu mais carro do que campanha só de mídia, por exemplo, digital. A gente já fez campanhas, eu conversei com vocês antes da gente gravar, de uma empresa que só vendia via influenciadores um produto para melhorar. Então, e que os caras que criaram essa empresa nem conheciam do produto, eles só viram a possibilidade, tinham dinheiro para investir, foram lá, investiram e conseguiram criar um negócio e depois revender esse negócio e lucrar muito dinheiro com isso. Então, da mesma forma que você pode pensar outras coisas dentro do seu business, como que influência pode transformar o seu business? O cara que você trouxe da casquinha, para mim é incrível. O cara dá uma casquinha só para você postar, que estava ali, já é o cara tendo um pensamento empreendedor, utilizando influência para o negócio dele com o investimento de uma casquinha, entendeu? Então, como que isso pode ser reverberado para outros lugares? E eu acho que precisa desse lugar, desse olhar de como que eu posso pensar influência para o meu negócio. Você pode pensar de forma sozinho ou contratando pessoas que podem te ajudar com isso. Não, legal. Porque acontece, quando o cara está num lugar, né? Então, teoricamente, o cara está numa agência de marketing, o cara já é do ecossistema, né? Então, por mais que ele poste, basicamente, quem vê o store dele já é do ecossistema também. Tende a ser, né? Cara, foi massa demais. Eu queria que você deixasse as redes sociais suas, aonde a gente encontra você, a agência, vocês... Quais você quer compartilhar? Não, no LinkedIn. Então, qualquer dúvida que as pessoas tenham aqui para o pessoal de vocês, eu estou super disponível no LinkedIn para poder responder, conversar com vocês. Lebravo já vai me achar. Lebravo, na verdade, em quase todas as redes, mas no LinkedIn eu particularmente já falo ali de business e tal, eu troco, então podem mandar mensagem para mim, me adicionar lá. As redes da Celi, né, que é a minha empresa, a gente coloca muito sobre conteúdo lá, né? A gente tem uma equipe de comunicação que é maravilhosa, então, muito com a linguagem que já tem. Então, é celi.br no Instagram, mas se vocês procurarem Celi, que é CELY, né? Muito possivelmente vocês vão chegar lá. A gente tem o Instagram, que a gente atualiza mais fortemente, mas a gente também tem o nosso LinkedIn, que tem um outro foco, mas que também fala sobre isso. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, o público de vocês precisarem também, podem falar comigo, qualquer rede que eu vou tentar responder e vou tentar atender aí. Porque eu acho que a gente chega num momento da vida que a gente precisa passar aquilo que a gente aprendeu. Sim, Se a gente não passa, ciclo, não faz. Exatamente. A gente já foi agraciado por isso de alguma maneira por alguém, então chega um momento que a gente precisa fazer com que essa roda... Compartilhar. É isso. Você escutou até aqui, curte, né? Compartilha. Se você gostou do conteúdo, tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aí.
No meu Instagram tá Victor HDC Moraes, Brunão. @Bruno_Nakati, segue lá no Instagram. Também o @ do Como Fazer, @Como Fazer _podcast no Instagram, também no YouTube e no Spotify. Rodrigão? Pô, obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. É um privilégio muito grande estar com vocês aqui, ainda mais com o Lê aqui. Uma surpresa muito boa. E se alguém quiser entrar em contato comigo, é Digão Notari nas redes sociais. E o da agência é @TrueAgency. Boa. Então, Boa. Galera, Lê, bom demais estar com você aqui. Obrigadão. Galera, valeu, Valeu, obrigado. bom demais. Obrigado aí e até a próxima. Vamos que vamos.